Argumentos, alguns argumentos que eu vi por aí na mídia. E tá errado, claro. Né? Eu vi uma entrevista do Alex ele falando sobre a questão da comunicação. Né? Não porque eu saí de um lugar e fui para outro, e daí comunicação. Se isso de alguma forma, o ex-jogador, né, Alex, que hoje é treinador e tal, apenas recontextualizando se foi de alguma forma para a minha pessoa, não. Não havia necessidade de alteração linguística. Ele falando sobre. Eu não falei do tema, ele falando sobre a questão que ele teve que mudar um pouco a linguagem e que não funcionaria para alguns jogadores. Agora, não sei se ele é treinador de um time principal, antes no Sub-20 do São Paulo. Seria uma linguagem, daí, e mesmo mudou geração, teria que haver essa adaptação, e depois havia alguma sugestão do Muricy. Isso poderia funcionar com um, não poderia funcionar com outro, e daí, acho que no outro time que ele foi treinar, que eu acho que é o Avaí, daí ele teve que ir para partir para uma outra forma linguística. Não, isso está totalmente errado. Tem que se avaliar que isso pode estar certo para futebol, para vida e para a questão espiritual não há nenhuma necessidade, porque na verdade, bom, primeiro que eu não tenho que moldar a minha linguagem, eu tenho que falar a verdade, não é uma questão de modo linguístico, seja em relação ao canal, seja em relação à alteração de mandamentos de alteração de Novo Testamento para Velho Testamento, não há nenhuma necessidade ou muito pouca necessidade de alteração linguística, vai haver a alteração do conteúdo do que eu tenho que falar em parte, porque haverá um acréscimo, né? E algumas coisas vão ter que ser trocadas. Agora, em relação à tonalidade, em relação à maneira de fala, não há necessidade. E mesmo algumas informações que são até iguais, tanto do Novo quanto para o Velho Testamento. Então, primeira coisa. Então, isso está errado. Isso tá errado. Não há necessidade de alteração. Segundo, eu não preciso alterar, porque muitas coisas que eventualmente sejam corretas no Novo Testamento eu posso replicar, já que eu mudo a minha base de fé, eu posso replicar aquilo que eu entendo que seja correto do Novo Testamento. Então não há necessidade de alteração de seja de tonalidade linguística ou vamos dizer, mudar aquilo que na verdade já era certo, só porque agora muda a base de fé, muda o público. Nem mudou o público, na verdade, né? Mas muda a minha base de fé. E mesmo que houvesse mudança de público, não, porque eu só tenho que, na verdade, acrescentar informações verdadeiras que antes, eventualmente, eu não tinha falado. Aquilo que, eventualmente, é correto no Novo Testamento, que ainda possa ser aplicado em eu, agora passando a obedecer mais coisas do Velho Testamento, mas aquilo que está certo no Novo Testamento eu posso aplicar aqui. Então, em mudando a minha base de fé, em mudando até público se tivesse alteração, se essa alteração realmente ocorrer, eu não preciso mudar minha linguística. Né? Não vejo a necessidade de mudar a base linguística de maneira nenhuma, porque não há realmente essa necessidade. Mas esse é um erro que ele cometeu. Então, se o Alex cometeu esse erro em relação à questão de um clube para outro, em que antes ele recebia vamos dizer, tinha uma linguagem, aí seguiu a sugestão, sei lá, de outra pessoa, mas ao mesmo tempo ele teve que fazer algumas adaptações, porque a geração dele mudou e a época do jogador Alex, era uma coisa, e agora a época dos outros jogadores mais jovens, em comparação de quando ele era um jogador jovem, então mudou, então portanto mudou de alguma forma, sei lá, a maneira que tem que se falar. Isso não necessariamente se replica em Bíblia, uma vez que apenas devem ser alteradas e agregadas algumas informações novas, e a forma de falar que já era correta no Novo Testamento pode ser replicada hoje sem problema nenhum, mesmo havendo alteração de base de fé, porque a base de fé atual não mudaria aquilo que já é correto da base de fé anterior, havendo apenas tendo que haver algumas alterações em relação à base de fé anterior e talvez um pouco mais momentos ou menos momentos em que eu, por exemplo, se eu fosse obedecer ali os frutos do Espírito, aquilo que é correto no Novo Testamento, fazer uma adaptação sobre, pegando um exemplo específico só, a questão da mansidão, se eu teria que ser mais ou menos manso em comparação com aquilo que já é dito no Novo Testamento, na época em que eu estava como crente, então ter-se-ia de analisar, né? Ter-se-ia de analisar se isso, a quantidade de situações, isso aumentaria ou diminuiria.
em termos de o quanto isso seria necessário. Se isso seria mais ou menos necessário em termos de quantidade, em termos quantitativos, mas aí que tá, como eventualmente era certo no Novo Testamento, mas não há nada dizendo que é errado no Velho, então é algo que pode ser replicado, inclusive quando os próprios frutos do Espírito não vão eventualmente confirmar o Velho Testamento. Então não há necessidade de mudança linguística naquilo que já estava certo antes. Mas se já está certo antes, não há por que se alterar agora. Se altera talvez, no máximo, algumas situações. Não, talvez agora a questão da manutenção seja mais ou menos necessária, porque eventualmente mudou a base de fé. Mas já estava certo antes. E mesmo antes não violaria os mandamentos se eventualmente esse fosse um critério. Então não havia necessidade. E não há necessidade de alteração. Bem assim em outras coisas que eventualmente, não necessariamente frutos do Espírito, mas que já eram eventualmente corretos no Novo Testamento. Não há necessidade. Mas agora muda a linguagem de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que funciona, ou que já era, nem questão funcional, o que já era correto antes, continua sendo correto agora, então, em relação a conceitos do Novo Testamento que possam ser aplicados a partir da análise dos 10 mandamentos, pode ser, inclusive quando eventualmente eles não confirmam que se está obedecendo ali os 10 mandamentos. Então não há por que eventualmente mudar a linguagem quando deve-se eventualmente preocupar apenas com o acréscimo de conteúdo. Se for preocupar com. E algumas coisas, claro, tem que ser alteradas, mas se for preocupar com. Não só com acréscimo de conteúdo, com aquilo que tem que ser alterado, vamos dizer assim. Mas se for preocupar no caso do que o Alex está falando em relação à linguagem, e muda a linguagem para ali em relação a pessoas adultas ou a pessoas jovens, e não só isso, qualquer alteração eventualmente de público por idade ou de público por. Eu estou eventualmente falando para outras pessoas, não necessariamente para as pessoas que eu estou falando anteriormente, mas se o conceito aqui, aí que tá, e não por acréscimo de conteúdo, mas porque o conteúdo se mantém verdadeiro, se esse conteúdo se mantém verdadeiro, não há por que haver mudança mesmo de comportamento, porque eventualmente aquele conceito já era correto antes. O conceito já era verdadeiro antes, né? Então, não havia possibilidade, não havia porquê. Né? Se o conceito eventualmente já era correto antes, não se haveria porquê alterar agora, porque mesmo havendo base de fé, mas é uma base de fé que não anula os conhecimentos anteriores, então não vejo realmente a necessidade de uma mudança também de comportamento nesse sentido, se eventualmente está falando sobre algo que vai funcionar antes, não vai funcionar agora. Aí que tá, não pode o argumento não funcionar está errado, porque o argumento não funcionou, na verdade, né, também. Se eles estão falando invertidamente, se eles estão falando de, não, antes no Novo Testamento algum tipo de argumentação funcionava, agora outro tipo de argumentação, mas a argumentação não funcionou em termos de verdade, porque eu fiz análise de conteúdo e não era verdade. Eu sabia que não era verdade. Então o argumento não funcionou muito, funcionou apenas a abertura que eu tive que fazer sozinho, porque eu tinha medo que eventualmente houvesse outros argumentos em continuidade a isso. E que daí poderiam caracterizar a minha responsabilidade também falsamente. Mas que se eu eventualmente trabalhasse esses temas, eu poderia conseguir fazer a proteção. Eu poderia eventualmente conseguir. Não porque funcionou, porque agora eventualmente outra idade, outra argumentação, então temos que mudar aqui o foco argumentativo de maneira nenhuma. Porque, na verdade, como eu fiquei com medo de que outros argumentos viriam depois, eu teria que fazer a proteção. Uma das bases argumentativas seria o argumento de que eu deveria saber antes que era mãe espiritual. Então, a partir disso, eu vou ter que usar esse óculo para fazer, vou fazer a minha proteção a partir disso, então vou ter que trabalhar com esse argumento, porque há o risco de que eles trabalhem. Porque eles já falaram isso antes, eu sabia antes, mas eles já falaram isso também. Então, é uma possibilidade que eles abram aqui e eu vou ter que, eventualmente, fazer essa proteção. Porque o tema pode continuar. Talvez não com esse argumento com outro, mas talvez trabalhando nessa hipótese eu possa, inclusive, caracterizar a minha inocência. Mas isso é um parênteses, né?
O que eu estou dizendo é que eu não estou vendo a necessidade muito da alteração linguística, quando eventualmente ela já é correta. Então, estamos falando aqui para um pessoal do Novo Testamento, não importa, já, a mansidão aqui já é correta. Tá, mas ela não deixa de ser correta em relação à, à aplicação dos mandamentos. Então, agora, se eventualmente é essa a mudança de base de fé que se fez. Não há por que alterar algo que não se transformou em algo errado, ou se transformaria em algo errado em apenas algumas situações, que seria um acréscimo de conteúdo, mas então em várias outras situações ainda estaria certo a questão da mansidão. Então não há por que fazer essa alteração no geral, né? Isso que eu estou tentando dizer. Porque aquilo que eventualmente, algumas coisas que são boas no Novo Testamento não se tornam más agora no Velho Testamento. Então isso continua quando, inclusive, a própria aplicação, por exemplo, dos frutos do Espírito, não confirmar os próprios mandamentos. Então, mas isso não vai funcionar. Não é questão de funcionar, é questão de continua sendo verdadeiro. Então pode ser utilizado. Diminuiria, talvez em quantidade, talvez um pouco, mas eventualmente aí são situações que haveria alteração de conteúdo. Que há alteração de conteúdo, ok. Aí nós temos que agregar, alterar, ou retirar algumas coisas que se acreditava eram certas antes e no final não são. E no final não eram. Então, num primeiro momento. Num segundo momento, aquilo que já estava dando, não só dando certo, aquilo que já era correto antes, aquilo que já era naturalmente correto antes, as hipóteses de mansidão que não precisariam ser cortadas, então essa se mantém. Aí que está, isso que eu estou dizendo. Se eventualmente essas hipóteses de mansidão se mantêm, não há por que você alterar o conteúdo daquilo que é verdadeiro. Em não se precisando alterar o conteúdo daquilo que é verdadeiro, não há necessidade de fazer uma alteração linguística, como eventualmente o Alex fez em um clube para outro. Mas ali foi o erro. Não, o erro que ele cometeu. Foi um erro que ele cometeu, mas que outras pessoas, com outras, no caso, com outra premissa, mantendo a mesma linguística que não é errada no Novo Testamento, eventualmente agora para o Velho, isso não é um erro. Então, se o Alex entende isso como um erro de um clube para outro, isso em outras circunstâncias retiradas do aspecto futebolístico e colocadas no aspecto social e ou espiritual, não seria um erro você sair de um meio para outro e manter a mesma linguagem, desde que essa linguagem esteja correta, inclusive segundo o novo padrão de fé. Então não há por que haver uma alteração linguística. Mas pode não funcionar no futebol, mas na vida real, pode, mesmo que não funcione, pode continuar sendo correto. Então a mansidão continua sendo, claro, um critério a ser analisado e não há necessidade de mudança de linguística no meu caso, porque eventualmente ou eu mudei o público ou mudei alguns conceitos, porque os conceitos anteriores podem continuar, ou até provavelmente continuem em muitas situações sendo corretos para a aplicação diante de novas situações, novas circunstâncias. Talvez diminua as situações em que, não, agora segundo os mandamentos isso aqui não seria certo sempre, mas ainda continua sendo certo muitas vezes, né? Então não haveria necessidade de alteração linguística, do que eu discordo aí do nosso Alex, e é isso aí.